Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Enilton Filho, o seu professor semanal aqui, do Guia de Estudos de Como Interpretar as Sagradas Escrituras. Em nosso tema anterior, nós estudamos a questão da Bíblia e as profecias. A Bíblia ela tende a ser também um livro sobre profecias. Já em nosso tema de hoje, nós vamos estudar sobre, o título de hoje, Lidando com passagens bíblicas difíceis. Essa é a nossa aula de número 12, é a nossa penúltima aula, semana que vem. Nós já temos aí então a nossa última aula, encerrando essa série de estudos. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações para você estar recebendo tudo, você não perder nada e você não ficar de fora de nenhuma atualização e nenhum conteúdo que a gente postar aqui, tá bom? Vamos começar com o nosso texto introdutório de hoje, que está na carta de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 15 e 16, diz o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É interessante notar nesse texto que, ao discutir as cartas de Paulo, Pedro escreveu que nelas e em algumas partes da Bíblia existem certas coisas difíceis de entender. Essas palavras são deturpadas ou modificadas por pessoas ignorantes e instáveis para a própria destruição. E nós sabemos muito bem disso, não é mesmo? Qual leitor sincero da Bíblia já não se deparou com textos difíceis da Bíblia? Até mesmo você. Eu imagino que já aconteceu com você muitas vezes. Você está estudando a Bíblia e de repente você se depara com um texto muito complicado, muito difícil de você compreender. E aí às vezes a gente tem uma certa dificuldade para poder interpretar aquele texto ou outro. Então é por isso que na aula de hoje nós não vamos avaliar textos difíceis em si. Em outro momento, quem sabe a gente não pode trazer uma série aqui, no canal, explicando textos difíceis. Na aula de hoje a gente não vai avaliar os textos difíceis em si da palavra de Deus, mas a gente vai ver essa questão de forma geral, como foi a questão das profecias. A gente não se deteu em profecia em si, mas alguns métodos para interpretar a profecia. E da mesma maneira hoje nós vamos fazer, tá certo? Então a aula de hoje ela é bem diferente, vai nos ensinar algumas lições para a gente lidar com passagens difíceis da palavra de Deus. E você percebe nesse texto de Pedro que ele não disse que todas as coisas são difíceis de entender, mas apenas que algumas são. Então a nossa aula de hoje vai caminhar por esses terrenos, sobre a gente poder ter uma postura diferente com relação quando nos depararmos com os textos difíceis, Então, assim, nós temos que aprender uma lição. A gente tem que entender que são alguns pequenos textos da Bíblia que possuem uma difícil compreensão, e não a Bíblia como um todo. Então, às vezes, por a gente não conseguir compreender uma parte ou outra, a gente quer julgar todo o livro. E não é bem assim. Nós temos que termos um bom senso com relação a essas questões. Então, nós não podemos permitir que um texto pequeno ou outro que não venha ter uma fácil compreensão para a gente, comprometa a nossa fidelidade e a nossa confiança fidedigna na palavra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com essas questões, tá bom? Passando aqui para o nosso primeiro tema aqui, o primeiro tópico da nossa aula de hoje, possíveis razões
para aparentes contradições. Nós temos aqui um texto que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 10 a 15, que diz o seguinte: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo aconselhando o jovem pastor Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. Nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato de que existem na Bíblia alguns assuntos assim um pouco complicado da gente entender. E isso tem que ficar claro para nós. Isso não deve nos perturbar. Isso não deve nos preocupar quando nos depararmos com textos de difíceis compreensões, né, na palavra de Deus. Então é natural, é a coisa mais normal do mundo nós nos depararmos com textos difíceis da palavra de Deus. É natural que isso aconteça. E a gente deve levar em conta e a gente deve lembrar que nós somos criaturas imperfeitas. Nós somos seres limitados. Primeira questão de tudo, nós somos criaturas. E por nós sermos criaturas, a gente não vai entender tudo, certo? E além do mais ainda, por nós sermos criaturas afetadas pelo pecado, aí é que nós não vamos entender muitas coisas, tá certo? Só que também a gente não pode usar isso como desculpas para não querer desvendar, né, o que está revelado na palavra de Deus. Só que isso também não prova que as demais declarações da Bíblia são falsas, certo? Então, assim, nós somos criaturas imperfeitas, no sentido de que somos afetados pelo pecado, certo? Deus nos criou com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de pensar, só que com a entrada do pecado no mundo, isso perturbou também a nossa capacidade, os nossos sentidos. E isso tem meio que atrapalhado, às vezes, a gente descobrir certas verdades que Deus tem reveladas em sua palavra para nós. Tem muitas pessoas, você vai ver muito isso nas redes sociais, principalmente, que rejeitam os conceitos de revelação e inspiração da palavra de Deus e aí vai acusar a Bíblia de contradições. Então, para essas pessoas, é mais confortável falar que a Bíblia possui contradições do que botar a cachuleta para pensar, entendeu? Do que botar a cabeça para raciocinar. Então, alguns, eles estão estacionados a tal ponto que preferem encontrar defeitos na Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia apenas para encontrar defeito, apenas para encontrar, digamos assim, meras contradições. E aí começa a acusar a palavra de Deus de contradições. Para aquelas pessoas que vão para a Bíblia com essa mentalidade, muito dificilmente elas vão extrair as verdades que Deus tem revelado para o seu povo nas Escrituras. Então você quer ver um negócio sério? É a questão das primeiras páginas da Bíblia com relação ao Gênesis. Muitas pessoas carregam em si pressupostos. Nós já estudamos em aulas anteriores as questões dos pressupostos, que a gente deve abandonar os pressupostos, talvez ganhos com herança cultural, talvez coisas que a gente pensa e às vezes a gente acha que é certo e aí vai levando. Então muitas pessoas que carregam dúvidas, principalmente nas primeiras páginas da Bíblia, com certeza, quando elas vão com essa mentalidade, elas vão levar dúvidas e vão questionar a confiabilidade da palavra de Deus nas demais páginas da Bíblia. Eu tenho que ser sincero para você, eu tenho que te explicar também que
nós devemos levar em consideração alguns erros dos tradutores, nós devemos levar em consideração alguns erros dos copistas, que foram as pessoas que foram copiando, né, o texto bíblico várias vezes, né, duplicando, fazendo duplicatas daquele texto. Então aqui e acolá é natural que aconteça pequenos erros de traduções, pequenos erros por causa dos copistas. E no Espírito de Profecia nós temos o seguinte texto que diz assim: alguns nos olham seriamente e dizem, não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável, e a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. E ela continua, sim, com a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples, que a mente comum aceita e em que discerne o divino. E para quem as declarações de Deus são tão simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a alguém e nem farão tropeçar os pés daquele que não fabrique dificuldades das mais simples verdades reveladas. Então é natural que aconteça um erro ou outro por causa de um tradutor, de um copista. Mas a gente não pode julgar a Bíblia como um todo e a gente não pode atribuir esses erros a Deus, porque uma vez que Deus é o autor da sua palavra, Deus, nós já vimos em aulas anteriores, Deus ele inspirou, né, homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, por mais que tenha esses erros, nós não temos como sustentar e como defender que a Bíblia ela está toda condenada por causa dos erros dos copistas. Eu acredito que na palavra de Deus já está revelado o suficiente ou bastante para nos conduzir o nosso Deus e Salvador e Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante que eu gostaria de analisar com você, e é o segundo tópico da nossa aula de hoje, é essa questão da abordagem sincera e cuidadosa. Você já encontrou um texto e um conjunto de texto que achou difícil, e quando você foi harmonizar com outros textos, você percebeu que ficou mais complicado ainda? Então é natural, é normal que isso aconteça com todos nós, não só com a Bíblia, mas com vários outros livros. E é por isso que existe a ciência da hermenêutica. Nós já estudamos em aulas anteriores a questão da hermenêutica, né? A ciência da interpretação dos textos, dos documentos históricos, né? E a pergunta que eu faço para você é, quando você se depara com algum texto difícil, como é que você reage? Quando você se depara com algum texto complicado da Bíblia, com algum texto difícil de você entender, qual é o seu comportamento diante desse texto? Como é que você reage diante desse texto complicado? Quando você você cruza as informações, texto com texto, e aí você não entra na sua cabeça, você não consegue compreender. Como você se comporta? Eu quero ler com você alguns textos que nos trarão alguns nortes quanto à questão da sinceridade que o leitor da Bíblia ele deve ter quando ele não compreender certos aspectos da palavra de Deus. Então, como é que nós devemos lidar com passagens difíceis da Bíblia? Como que deve ser o nosso comportamento quando nós depararmos com textos complicados, difíceis da gente pensar nele, difícil da gente compreender? Vamos aqui, o primeiro texto está em 1 Crônicas, no capítulo 29, 17, e diz assim: sei, o meu Deus, que sonda o coração, é que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Então aqui em 1 Crônicas, a gente vê o primeiro caminho que nós devemos pegar quando nós nos deparamos com algum texto difícil, né? Deus, ele sonda o nosso coração. Ele conhece as raízes lá do nosso interior e ele conhece o coração nosso melhor até do que nós. Então ele sabe como a forma
forma como nós vamos nos portar, certo? A primeira coisa que nós devemos ter é disposição para poder estudar mais, para compreender mais. Nós não podemos acrescentar nada que a Bíblia não esteja falando. Nós temos que ter integridade de coração e nós devemos também ter espontaneidade para nós podermos fazer uma busca do texto, né? É claro que o texto não está falando diretamente sobre isso, mas nós podemos usá-lo para que nós possamos ter um norte do que nós devemos fazer quando nos deparamos com textos difíceis da Bíblia. Então, Deus, ele se agrada com a integridade do nosso coração. É quando nós somos honestos, nós somos íntegros ao texto bíblico, não acrescentando aquilo que o texto não está dizendo, certo? Olha que coisa interessante aqui, Provérbios 2, verso 7, diz assim: ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade. Então nós temos que ter integridade com relação quando nós nos deparamos com textos difíceis. 1 Timóteo 4,16 diz: atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que ouvem. Então nós devemos ser perseverantes. Nos deparamos com um texto complicado, vamos estudar mais, vamos procurar ajuda. Gente, não é pecado você procurar ajuda. Não é pecado você dizer que não sabe, entendeu? A gente tá cheio de gente arrogante dentro da igreja, que acha que tem um rei na barriga, porque talvez tenha um título acadêmico, porque talvez tenha alguma coisa, algum título assim, sabe? E aí quando não sabe, ao invés de reconhecer que não sabe, fica fazendo marabalismo para explicar aquilo que nem ele está sabendo o que ele está falando. Então Deus, ele espera que nós tenhamos integridade de coração quando a gente se deparar com algum texto ou outro complicado da palavra de Deus, tá certo? Nós não devemos jamais defender de formas tendenciosas os nossos pensamentos, defender de forma tendenciosa as nossas ideias. Nós devemos, mais do que nunca, de modo sincero e honesto e cuidadoso, fazer uma busca, pesquisando na palavra de Deus. Somente quando nós somos sinceros, nós podemos enfrentar as dificuldades de maneira adequada. Sabe, a sinceridade, ela nos resguarda de fugir de qualquer dificuldade ou talvez de ocultá-las. A honestidade, ela também nos impede de dar respostas superficiais. Respostas superficiais e respostas que talvez a gente nem examinou direito, a gente nem estudou direito e a gente dá essas respostas. Às vezes, né, tem pessoas que têm um problema, né, de falar que não sabe, tá? Não é errado, não precisa você se sentir, é até bonito você ser honesto quando alguém faz uma pergunta para você com relação à abordagem bíblica ou algum texto bíblico, ou algo bíblico de forma geral, e você dizer que não sabe, tá? Leve isso para a sua vida, não só a Bíblia, mas a gente tem que parar, às vezes, de estar bancando inteligentão no meio da roda de pessoas. Tem momentos que o silêncio, ele é muito melhor, é a melhor resposta que você vai dar. Tem até a frase do grande filósofo, né? Só sei que nada sei. É sábio, é honesto, é sincero e íntegro quando você reconhece que você não sabe e quando você não fica enchendo linguiça. Nós tínhamos um professor no seminário que ele falava isso, né? Tem muita gente que não sabe certo tipo de conteúdo e para não passar batido, para não passar de desentendido na roda de amigos ou no grupo, ele fica enchendo linguiça para passar o tempo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Então as pessoas sinceras, elas pisam no freio, né? E elas aguardam com silêncio. E se de repente você foi pego de surpresa com alguma pergunta bíblica ou alguma pergunta que você não sabe, não custa nada você falar, olha, hoje eu não posso te dar a resposta, mas daqui a um tempo, né, vou estudar melhor o assunto e eu vou dar uma resposta para você. Quantas respostas eu estou devendo para meio mundo de gente, entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam algo sobre um assunto da Bíblia, até mesmo na minha igreja local, nos lugares onde eu ando, e eu fico assim, né, pensativo, aí eu pego e falo para a pessoa, olha, eu não sei
sobre esse assunto, mas assim, eu vou pesquisar melhor para me dar uma resposta melhor para você. Já aconteceu muito comigo, eu não vou mentir para você. Já aconteceu muito comigo. Às vezes a gente numa roda de amigos ou num lugar, talvez é feita uma pergunta e a gente querendo se passar de inteligentão, né? Querendo não passar batido, a gente vai dar uma resposta que na verdade tá errado, tá fora de contexto. Por experiência própria, não toma esse caminho, tá? Não é interessante. Nunca, não é feio a gente reconhecer que não sabe. Não é feio você reconhecer assim, falar, olha, eu não sei sobre isso. Feio é querer passar de inteligentão no meio da turma e você ser mais rouco do que um coco podre, né? Não ter conteúdo nenhum. Então, assim, temos que ter integridade, honestidade e sinceridade diante da abordagem dos textos bíblicos difíceis. Porque se você for meter aí o pé entre as mãos, você vai causar muitos estragos. E eu conheço, assim, sem medo de errar, viu? Eu conheço pessoas que causaram grandes estragos na igreja por falta de humildade, sinceridade e integridade de coração ao lidar com os textos difíceis da Bíblia. Quando você é íntegro, quando você é honesto e quando você é sincero, isso gera confiança e respeito nas pessoas quando você diz que não sabe, entendeu? Você se depara com o texto e fala, olha, isso aqui eu não sei nem sobre o que isso aqui está falando, né? Então a gente tem que ter essas questões aí em mente. É melhor você afirmar não saber como responder a perguntas ou explicar com precisão um assunto, ou tentar até mesmo forçar o texto a dizer coisa que ele não está dizendo, né, do que levar aí. Você pode até levar as pessoas a conclusões equivocadas, né? Então, pessoas cuidadosas que desejam conhecer a palavra de Deus, elas vão fazer uma pesquisa profunda, né, uma pesquisa bem robuscada, para que elas possam chegar àquele conhecimento de forma bem equilibrada. E elas não vão tirar conclusões precipitadas de argumentos humanos ou de pressupostos humanos, certo? Então, assim, vamos ter essa questão em mente. Você que é um estudante fiel da Bíblia, sabe? Esse canal, o meu canal no YouTube, ele existe para isso, né? É por isso que eu acredito que a teologia, a boa teologia, ela é para todos. Eu acredito que todos nós podemos sim estudar a palavra de Deus e extrair de forma honesta, de forma íntegra e sincera as verdades da palavra de Deus para nós e para nós podermos aplicá-la na nossa vida, para nós podermos vivê-la como assim diz o Senhor, tá bom? Queridos, vamos passando para o nosso próximo tópico da nossa aula, que eu queria falar a questão também um pouquinho da abordagem humilde. Aqui em Tiago 4, do verso 6 a 10, nós temos aqui o seguinte texto. Diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Gente, que texto tremendo, que texto forte. Aqui está mais clara a pura expressão do que é se humilhar perante o Senhor. Sabe que tem alguns que são assim, têm os seus egos inflamados, né? Talvez porque conhece um assunto mais do que o outro, talvez porque sabe de um assunto da Bíblia mais do que o outro irmão. Eu já tive a oportunidade de conviver perto de pessoas com grandes títulos acadêmicos, né, nas áreas bíblicas e em outras áreas da vida, mas eram tão arrogantes, muitos deles se achavam deuses. Então, assim, eu acredito que essa não é uma postura de um cristão que detém o conhecimento. Pelo que nós vemos aqui no nosso guia de estudo, quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais você deve reconhecer que você não sabe de nada.
e mais ainda deve ser humilde. Então, ao invés de... eu vi outro dia uma ilustração, um aluno me contou, disse que o professor chegou na sala de aula e colocou em um quadro, né, assim, as escalas hierárquicas da faculdade, colocou ele lá no centro e os alunos ele colocou lá embaixo, ou seja, os alunos, porque não sabiam de nada, eram considerados lixos, e ele, porque tinha uns títulos acadêmicos, ele se colocou lá em cima, né? Eu fico pensando, nossa, que professor, né? E dói ainda mais saber que é um tipo de professor cristão, né? E assim, essa postura de humildade deve inundar o nosso coração. E tem outro texto que fala sobre isso também. Tá aqui, ó, 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, assim, quando a gente clamar ao Senhor com humildade, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos trazer o conhecimento necessário para que possamos aplicar em nossa vida. Tem um seguinte texto que diz assim, Sofonias 3,12, mas deixarei no meio das cidades os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Então, vale a pena ser humilde, né? Vale a pena nós rasgarmos o nosso coração perante o Senhor, perante o nosso próximo, e assim, a gente ser humilde com relação ao conhecimento, quando a gente abrir o nosso coração e a gente entender que a gente não sabe de tudo e a gente não é detentor de todo o conhecimento. Você pode perceber, quem estuda a história da igreja percebe que todo o conhecimento que foi adquirido para formar o nosso corpo doutrinário veio através de muita luta, muito choro, muito jejum, muita vigília. E o conhecimento, Deus não chegou lá e colocou, né? Pum, você já tem um conhecimento. Colocou na cabeça da pessoa, não. Ali foi uma busca constante. Então eu acredito, mais do que nunca, que a gente assim não deve ficar usando de desculpas. Igual, por exemplo, certa vez eu estava passando uma lição da escola sabatina para uma classe e a lição falava sobre as profecias. E eu falei na lição que nós devemos estudar as profecias para que a gente possa compreender, né, a nossa identidade, porque quando nós estudamos as profecias, nós sabemos da nossa identidade profética, nós temos uma certidão de nascimento profética, e quando nós estudamos sobre profecia, nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. E eu falei que todos nós temos capacidade, sim, de estudarmos as profecias, né? E aí uma irmã pegou e disse assim, mas e uma senhora idosa de 80 anos que não consegue raciocinar direito? Ela vai precisar também de estudar a profecia? Eu acho que a gente dá desculpas demais para a nossa irresponsabilidade. A gente acaba jogando para os outros aquilo que a gente deveria fazer. Então, assim, eu vou usar umas palavras até duras com você, para você me entender. Eu acho que a gente tem que criar vergonha na cara e a gente tem que parar de ficar jogando para os outros. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de estudantes da palavra de Deus, largar da preguiça, largar dos vícios de celular, das coisas, e se importar mais com as coisas do céu. Eu tô falando isso para mim também, isso serve para mim também. Porque assim, às vezes a gente dá ouvidos e a gente dá atenção a tanta coisa aqui da terra, como se a gente fosse viver aqui para sempre, né? E a gente esquece do essencial. A gente fica preocupado com as formas e esquece de resgatar a essência, que é o mais importante, né? Muitas pessoas chegaram à maravilhosa compreensão e à humilhante percepção de que são dependentes, né, de algo ou talvez de alguém. E essas pessoas, elas chegaram à percepção de que elas não são o padrão de si mesmas. E essas pessoas, elas valorizam mais a verdade do que a necessidade do ego de estar certas. Talvez a maior necessidade dessas pessoas, né, a maior verdade compreendida por elas, seja o quanto elas sabem pouco da verdade. Então, assim, os benefícios dessa humildade de pensamento são múltiplos. O hábito da investigação humilde é a base de todo o crescimento no conhecimento, pois gera uma liberdade que naturalmente produz um espírito ensinável.
Isso não significa que as pessoas humildes frequentemente estejam necessariamente equivocadas e nem que elas sempre mudem de ideia e nunca tenham uma convicção firme. Significa apenas que são submissas à verdade bíblica, elas estão cientes da limitação do seu conhecimento e, portanto, são capazes de expandi-lo e de aumentar sua compreensão da palavra de Deus, de uma forma que a pessoa intelectual, arrogante e orgulhosa não fará. Tem muita gente orgulhosa e arrogante dentro da igreja que acha que sabe de tudo, que carregam em si pressupostos culturais, pressupostos familiares, tradições e querem acrescentar isso à Bíblia. Lembra das nossas aulas anteriores, quando nós falamos sobre isso? Querer acrescentar coisas acima do assim está escrito, e essas pessoas se acham orgulhosas, se acham donas do conhecimento e não dão um braço a torcer e não reconhecem que estão erradas. Quantas vezes eu e você, nós tínhamos um estilo de vida ou talvez acreditávamos em algo e fomos confrontados, batidos de frente com a palavra de Deus e a palavra de Deus bateu de frente com a gente e a gente teve que mudar a postura, teve que mudar a ideia, teve que mudar o pensamento. Quem tem o coração íntegro, humilde e sincero, muda. Agora, quem é arrogante, quem acha que, vou usar a expressão que todo mundo usa, né? Quem acha que tem um rei na barriga, não vai mudar. Pelo contrário, fica pior cada vez mais, né? E aqui tem um texto do Espírito de Profecia que eu quero ler com você. Que texto poderoso, meu amigo. Olha para você ver, viu? Todos os que forem à palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras. Mas os que trazem para a investigação da palavra um espírito que ela não aprova, levarão da busca um espírito que ela não transmitiu. O Senhor não falará à mente indiferente. Ele não desperdiça sua instrução com quem é voluntariamente irreverente ou impuro, mas o tentador educa toda a mente que se entrega às suas sugestões e está disposta a tornar sem nenhum efeito a santa lei de Deus. Precisamos humilhar nosso coração e, com sinceridade e reverência, buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Todo aquele que for em busca de compreender a Bíblia com humildade, sinceridade e integridade de coração, vai receber um manancial de bênçãos do céu através do conhecimento. Agora, meu amigo, se você vai à Bíblia só para buscar coisas que apoiam suas ideias, se você vai à Bíblia apenas para trazer coisas que carregando seus pressupostos, e se você vai à Bíblia com o coração arrogante, com o coração com o ego inflamado, com certeza você não vai extrair nada. Pelo contrário, você vai achar muitos problemas na Bíblia. Conheci a história de um ateu que não acreditava em Deus, escrevia livros e artigos até mesmo contra Deus, que foi para a Bíblia, foi ler a Bíblia para poder criticá-la, foi ler a Bíblia para poder falar mal dela. E o camarada foi inundado pela salvação, foi inundado pela graça de Cristo, né? E esse camarada se tornou um cristão e um grande evangelista. Então, assim, meus queridos, o poder da palavra de Deus ele é grande, mas desde que nós vamos para ela com o coração humilde, com o coração contrito, certo? Porque com o coração cheio de ego inflamado, nós não vamos a lugar nenhum. E aqui fica a pergunta, né, para a gente finalizar esse tópico, né? Como que nós vamos equilibrar corretamente a humildade e a certeza? Nós devemos ter humildade, mas também nós devemos ter a certeza daquilo que nós acreditamos, certo? E como é que a gente equilibra isso daí, né? Essa eu vou deixar para você raciocinar, tá bom? Vamos passar aqui para o outro tópico da nossa aula de hoje, que é a questão da determinação e da paciência. Eu quero ler com você Gálatas, no capítulo 6, o verso 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, a gente não precisa nos desanimar. Esse texto aqui, ele está falando sobre a questão de fazer o bem ao próximo. Mas será que a gente não poderia aplicar também aqui?
né, na questão da persistência, quando nós depararmos com um texto complicado da Bíblia, ó, não cansemos de fazer o bem. Vamos fazer de conta assim que a gente tira a palavra bem, coloca assim, e não cansemos de compreender, de estudar as Escrituras, pois no tempo próprio colheremos. Então o texto fala sobre fazer o bem, mas vamos aplicá-lo também à questão da interpretação da Bíblia, vamos aplicá-lo na questão de compreendê-la em sua totalidade, compreender até mesmo os textos difíceis. A gente não pode desanimar, sabe? Já aconteceu comigo, vou abrir meu coração para você. Às vezes lendo a Bíblia, depara com um texto bíblico difícil, e aí você fica ali labutando, você vai para um comentário bíblico e tal, aí chega a hora que você desiste. Né? Não, eu não quero mais saber, aqui eu já cansei, não tem mais resposta. Não pode ser assim. A gente tem que ir até a gente conseguir a resposta para aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E não é pecado, não, você não vai se diminuir se você precisar de ajuda. Peça ajuda do seu pastor, peça ajuda do líder da sua igreja, peça ajuda de alguém que você considera inteligente, que você confie na intelectualidade dessa pessoa. Peça ajuda e compare as ideias, tá certo? Isso é muito importante. Então, assim, meus queridos, as dificuldades na Bíblia nos dão a oportunidade de colocar nosso cérebro para funcionar. E a determinação e a persistência com que buscamos uma solução revela quanto aquela questão é importante para nós. Então, quando nós nos depararmos com alguma situação difícil na Bíblia, vamos botar nossa cabecinha para pensar, poxa, a gente passa grande parte do nosso tempo mexendo em celular, assistindo coisas, assistindo filmes, lendo outros materiais, e a gente bota o nosso cérebro para pensar em tantas outras coisas. Você percebe, olha, a gente coloca o nosso cérebro para funcionar, por exemplo, quando surge um problema no nosso trabalho, a gente luta para resolver aquele problema, para solucionar aquela falha, aquele problema, e pensa numa ideia, pensa noutra, e vai pensando, e a gente arruma tanta ideia para solucionar as coisas. E por que que quando nós viemos para a Bíblia, a gente fica com essa preguiça intelectual? Sabe, a gente tem que parar de preguiça, tem que largar de preguiça. Vamos ler, minha gente, vamos estudar, vamos pesquisar. Eu acho que a gente tem que parar de ser papagaio. O que é papagaio, né? Papagaio, você fica ali repetindo as coisas, você fala para ele e ele fica repetindo as coisas. E não seja um papagaio. Para de estar repetindo coisas dos outros, porque os outros falaram, você vai repetir. Você pode construir o seu próprio conhecimento. Você pode investir no seu próprio conhecimento. Talvez, meus queridos, a busca por respostas a um texto difícil, a busca, talvez a pesquisa, seja mais uma bênção do que a própria resposta. Olha, você já parou para pensar nisso? O fato de você estar ali pesquisando, lutando, lendo, talvez esse fato de você ser um pesquisador, talvez esse fato de você ir atrás da resposta seja uma bênção muito maior do que a própria resposta para você. Você nunca parou para pensar nisso? Olha que coisa interessante. Então vale a pena, quando a Bíblia fala assim, ó, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, é para a gente fazer um exame cuidadoso, estudar a palavra de Deus. Que coisa gostosa é poder estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Afinal, quando nós encontramos as respostas para as nossas inquietações, ou as respostas para textos difíceis na Bíblia, aí sim a gente vai ter grandes verdades de Deus para nós. Quantas vezes eu li um texto, reli, vi pessoas lendo, pregando sobre ele, e passava por cima numa boa, não dava nada. E aí quando eu fui estudar aquele mesmo texto, aquilo atravessou meu coração como uma espada, sabe? E fez toda uma diferença na minha vida. Então, vamos fazer assim. Vamos estudar mais a Bíblia. Vamos parar de preguiça. A gente tem que parar de ser preguiçoso, né? Largar essa preguiça intelectual. Porque a gente vive num mundo que as informações já vêm prontas. A gente já pega um sermãozinho pronto, a gente já pega uma palestra pronta, a gente já pega a lição da escola, a lição do nosso guia de estudos da Escola Sabatina prontinha. Por que a gente não pesquisa e não monta o negócio também? Você vê uma pessoa que prepara um sermão, uma palestra, quantos livros aquela pessoa não leu? Quantos livros aquela pessoa, apostilas aquela pessoa não imprimiu e não leu?
Quantas horas de noite aquela pessoa não ficou ali acordada, né, na madrugada, preparando aquele material, e a gente já pega tudo mastigadinho. Agora pensa bem, raciocina comigo. Vamos fazer uma comparação. Suponha-se aí que você tem um palestrante que você ama, você admira, você gosta, um pastor que prega um sermão maravilhoso. E você ficou super, hiper, mega, ultra, power, max, encantado com aquele sermão dele. E ali você ficou, uau, que sermão. Tá, mas quantos livros ele não teve que ler? Quantos materiais ele não teve que ler para preparar aquele sermão, né? Então você pode perceber que nós apenas temos a pontinha do iceberg e o camarada que preparou aquele material ficou com todo o iceberg, né, submerso do mar de conhecimento. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que desfrutar do conhecimento e as bênçãos dessa terra, também do conhecimento, é para os filhos de Deus. E aqui nós vamos caminhando para o fim, e eu queria ver com você agora a questão da abordagem bíblica e com espírito de oração, certo? Em Atos 17:11 diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Veja que exemplo perfeito dos bereanos, que coisa magnífica, né? A pessoa estava ali pregando, ali ensinando, e eles anotando, pesquisando na Bíblia para ver se tudo que estava sendo dito ali estava de conformidade com a Bíblia. Agora imagina se todo mundo faz isso. Como diz o ditado popular, imagina se a moda pega. Eu acho que boa parte das igrejas evangélicas no mundo fechariam suas portas, ou melhor, mudariam os nomes, né, de suas placas, porque se deparariam com a verdade. Gente, iria causar um rebuliço muito grande no mundo se tudo que fosse pregado no púlpito, se cada um de nós tivéssemos a atitude dos bereanos, né, de investigar cuidadosamente se estava de acordo com a Bíblia ou não, né? Olha aqui outro texto curioso, Atos 15:16. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, e reedificarei as ruínas e a restaurarei. Aqui nós já estamos vendo o exemplo deles, né? Que eles viam na palavra dos profetas, eles estudavam as palavras dos profetas. Era a Bíblia na época deles, como nós já vimos nas aulas anteriores. A melhor solução para as dificuldades da Bíblia se encontra na própria Bíblia. Isso é lógico, isso é claro, né? Nós lidamos melhor com os problemas bíblicos quando nós estudamos esses problemas à luz das próprias Escrituras, certo? Em vez de apenas lidarmos com um único texto isolado, ou de outros, ou de toda a palavra, né? Então nós devemos ver as grandes verdades encontradas nas Escrituras. É uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer, é examinar as Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, e encontrar as respostas da Bíblia dentro da própria Bíblia. Então tem até o conselho para você, a dica, né? Se você não entende uma passagem das Escrituras, tente reunir algum conhecimento das outras passagens bíblicas que tratam daquele mesmo assunto. Então não fica só naquele texto isolado. Se você se deparou com um texto complicado, de difícil compreensão, tenta você ali pegar os outros textos que falam sobre aquele mesmo assunto para você reunir as ideias como um todo, certo? Em vez de buscar fontes extras bíblicas, como filosofias e livros extras bíblicos, vamos deixar que a própria Bíblia se responda. Vamos permitir que a própria Bíblia chegue ao entendimento, né? Então, assim, em oração, nossos motivos eles são revelados. Então eu acredito que quando nós formos para a Bíblia com atitude humilde, sincera e íntegra, e unirmos tudo isso a um coração humilde, e unirmos isso à oração, Deus vai fazer muito por nós. Eu tenho plena certeza disso. E eu, pela fé, eu posso contemplar isso. Você está entendendo? Porque quantas vezes
eu tive grandes problemas na minha vida, enfrentei grandes anseios, assim, sabe, problemas da alma mesmo, tristezas profundas. E eu fui ali a Deus, busquei a Deus em oração e através da palavra de Deus eu encontrei conforto, encontrei paz, encontrei promessas maravilhosas que trouxeram torrenciais das bênçãos divinas na minha vida. E eu tenho certeza que isso pode acontecer na sua vida também. E quando nós oramos a Deus, encontramos um texto difícil e oramos a Deus pedindo iluminação ao Espírito Santo, Ele vai nos levar às verdades da Bíblia. E presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. O Espírito Santo nunca vai contradizer o que está escrito na Bíblia, tá certo? O Espírito Santo de Deus nunca vai contradizer o que está escrito, o assim diz o Senhor. Ele vai nos guiar por toda a verdade, que é o que está prometido lá em João capítulo 14. O Espírito Santo ele nos ensinará e nos guiará a toda a verdade. Eu quero finalizar a aula de hoje lendo para vocês um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam, por palavras e atos, estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão nas Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com a visão distorcida, verão muitas razões para dúvidas e descrenças em coisas que são realmente claras e simples. Então, o que a mensageira do Senhor está dizendo? Quando a Bíblia é aberta sem reverência, sem oração, a mente fica entregue totalmente ao inimigo. E aí começa a surgir dúvidas, e aí começa a surgir discrepâncias, e aí começa a virar todo tipo de confusão dentro da nossa cabeça. Tá certo? Então, o meu desejo em Cristo hoje é para que você e eu, nós possamos ser estudiosos da Bíblia de forma íntegra, de forma sábia, de forma sincera e de forma humilde e com oração. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a nossa próxima e última aula dessa série de como interpretar as Sagradas Escrituras.